Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Quem vive na cidade grande sabe, tudo é em grande escala. O engarrafamento, os prédios, a quantidade de pessoas. É o caso aqui do Rio de Janeiro. Pode não parecer, mas tem surgido soluções cada vez menores para a vida nas cidades. Menores e até invisíveis. É a nanotecnologia que nós vamos conhecer hoje. A palavra nano vem do latim e é a mesma raiz de palavras como anão, nanico. No campo da ciência, ela se refere a uma unidade de medida que corresponde a 1 bilionésimo de metro. Invisível a olho nu é pouco para definir a nanotecnologia. Afinal, essa ciência manipula átomos. E essa nova tecnologia já está ajudando a resolver muitos problemas das cidades. O trânsito, por exemplo. Para controlar esse vai e vem interminável de carros é que existem os semáforos, ou sinais de trânsito, como se diz aqui no Rio. Mas como é que a nanotecnologia faz isso? Melhor perguntar para quem entende do assunto, né? Por isso eu vou na Pontifícia Universidade Católica, a PUC do Rio. Fica aqui pertinho. Esse é o Dr. Marco Cremona, ele é professor do Departamento de Física aqui da PUC e vai tentar explicar pra gente essa história de nanotecnologia. Tudo bem, professor? O que a nanotecnologia tem a ver com sinal de trânsito? Bom, na realidade o sinal de trânsito, aquilo que você pode ver hoje em dia, né, não tem muito a ver ainda com a nanotecnologia, porque os dispositivos que são utilizados ainda são dispositivos que não utilizam diretamente a nanotecnologia, né? São LEDs exatamente como aqueles que a gente pode ver aqui, né? Esses pontinhos luminosos que existem em quase qualquer tipo de equipamento eletrônico. Mas no futuro a gente vai querer utilizar dispositivos parecidos, mas que são baseados fortemente em nanotecnologia. E que são chamados de OLEDs, ou seja, LEDs orgânicos, né? Baseados em compostos orgânicos. E o que os OLEDs têm a ver com a nanotecnologia? Esses dispositivos são formados, são fabricados de diferentes camadas em cima de um determinado suporte, que pode ser um vidro, exatamente como esse, né? Essas camadas têm uma espessura extremamente fina, extremamente pequena, da ordem de 10, 20 nanômetros. Então, cada uma dessas camadas é extremamente fina, né? Dessas camadas a gente pode montar várias, 2, 3, 4, 5 camadas, o que seja. Mas de qualquer forma o dispositivo continua sendo extremamente fino, né? Professor, tanto o LED quanto o OLED têm a função de produzir luz. Certo. Como que é no caso do OLED? Como que isso acontece? Bom, na realidade, o OLED, né, eu vou mostrar depois exatamente qual é o princípio de fabricação desses dispositivos, mas ele basicamente, começa com alguns materiais que podem ser encontrados ou na natureza, mas muito mais especificamente são sintetizados artificialmente, que têm particulares características de emitir luz se devidamente excitados, né? O que significa devidamente excitados? Por exemplo, eu aqui tenho alguns exemplos, né, de materiais que podem emitir luz se são excitados. Nesse caso, como fonte de excitação, eu utilizo uma lâmpada ultravioleta. Essa lâmpada ultravioleta emite uma luz de uma certa frequência e vai excitar, por exemplo, esse material aqui, que sem lâmpada é branco. Mas no momento que eu excito com essa luz, ele fica vermelho. Só que ao invés de utilizar uma fonte luminosa como essa, eu posso utilizar energia elétrica, que é uma outra fonte de energia. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fabricar um dispositivo
em cima de um suporte, porque esse pó não pode ser utilizado desta forma, eu preciso que ele esteja apoiado a algum material. Eu uso vidro simplesmente porque o nosso dispositivo deve emitir luz. Então eu devo ter uma superfície transparente. Não? Poderia usar um outro material, poderia usar um material, um metal, um plástico, mas sempre seria interessante transparente porque ele vai ter que emitir luz. Quais seriam as aplicações do OLED? Todas as aplicações que envolvem geração de luz, como por exemplo celulares, todos os displays de pequeno porte, display de máquina fotográfica, sinais de trânsito, como você me falou no início, vão ter aplicação também. Por quê? Porque hoje em dia o sinal de trânsito em LED tradicionais, né, esses LEDs aqui, para você fazer um sinal desse tamanho, mais ou menos, né, você precisa de vários LEDs, como se fosse um girassol, né, com vários LEDs que fazem exatamente esse tamanho. No caso de um LED orgânico, a gente não precisa disso, porque eu posso depositar essas moléculas em diversos suportes, até grandes, dependendo, obviamente, da máquina que eu tenho à disposição. Então, eu poderia pegar, por exemplo, um tamanho de vidro ou de plástico como esse aqui e depositar todo o meu dispositivo aqui em cima, sem precisar de ter vários LED, é uma eletrônica um pouco mais complicada. Né? Outra possibilidade é a grande vantagem que esses materiais têm a serem depositados em cima de substratos flexíveis. Se eu tenho um plástico, né? Isso aqui é um papel, mas imaginem de ter um plástico assim flexível, eu posso fabricar o meu dispositivo em cima de um plástico flexível. E isso não pode ser feito de forma alguma com esses LEDs tradicionais. A tecnologia de LED orgânicos vai substituir gradualmente todas as tecnologias de display. Então, por exemplo, notebook. Mas a ideia é ir mais além disso, né? Além dessa ideia de fino, né? A ideia é exatamente aquela de depositar esses materiais em substratos flexíveis. Esse aqui é um pedaço de plástico, né? Que a gente produziu pela primeira vez aqui no Brasil, a gente foi fazer esse flexível. Então esse é um primeiro passo para aquela televisão que pode ser dobrada. E qual é a vantagem? A vantagem é que você poderia, em um certo sentido, ter um OLED depositado em um suporte tipo esse flexível que possa ser enrolado. Né? Aí você poderia enrolar o seu display, botar no bolso e quando precisar, desenrolar e acessar a internet, ligar para casa, fazer o que você quiser e depois outra vez enrolar de novo e botar no bolso. Fica como fosse uma caneta que possa ser puxada e acessar as várias informações. Ou em casa, usar, por exemplo, uma tela, em vez de usar uma televisão, né, um aparelho que está sempre num único lugar, utilizar tipo uma tela daquelas que hoje em dia são aquelas telas brancas para projetar, aquela ali seria a própria televisão, que é flexível, então você puxa ela e ali você liga ela, acende, muda de canal, etc., diretamente naquela tela. Fantástico. Esse é claro que não é no futuro próximo, mas está sendo já vislumbrado. Algumas casas grandes de produção já estão fazendo protótipos desses dispositivos flexíveis, que vão entrar no mercado em breve. Eu acho que em uns 5 ou 10 anos já começam a entrar no mercado com certeza. Professor, muito obrigado. Realmente impressionado. Tomara que esse futuro chegue logo. Exatamente, eu também espero que chegue muito logo. E a gente está trabalhando nisso também. O futuro não é mais como era antes. Pensar que os primeiros computadores eram do tamanho de uma sala. Mas como o espaço virou artigo de luxo, a tecnologia resolveu apostar na redução do tamanho. Hoje, já existem aparelhos como os Palm Tops, que são verdadeiros computadores que cabem na palma da mão. Mas eu quero ver de perto. Ver de perto não vai dar. A nanotecnologia é invisível a olho nu. Melhor eu procurar quem está por dentro do assunto. Para isso, nós vamos para Belo Horizonte. Bom,
consegui chegar na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Agora só tenho que achar o departamento de Física. Esse aqui é o laboratório de ótica do departamento de Física, onde eu combinei de encontrar com o professor Marcos Pimenta. Marcos, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Estou com algumas dúvidas, você pode resolver isso para mim? Vamos lá. Marcos, quais são as pesquisas em nanociência e nanotecnologia que estão acontecendo aqui na UFMG hoje? Um material que vem a substituir o silício na era da nanoeletrônica, né? E tem alguns candidatos. Um deles é um material que a gente tem estudado muito aqui na UFMG, são os chamados nanotubos de carbono. Esses nanotubos de carbono são cilindros de carbono muito finos. A espessura de um cilindro de carbono desse é 1000 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo, né? E eles têm propriedades muito interessantes do ponto de vista da eletrônica. São semicondutores e, alguns anos atrás, já há cerca de 5 anos atrás, demonstraram que é possível você fazer um transistor baseado no nanotubo de carbono. Então, existe uma expectativa muito grande que, no futuro, seja possível fazer dispositivos, processadores baseados unicamente em nanotubos de carbono, que venham a ser muito menores do que os atuais, né? Com isso, muito mais eficientes, muito mais rápidos, e, por outro lado, também que consumam energia menor do que os atuais, que é uma outra coisa importante para o futuro da humanidade. E, Marcos, agora eu fiquei com vontade de ver isso. Eu queria saber que outras pesquisas vocês têm aqui na UFMG envolvendo nanociência e nanotecnologia. Bom, eu vou mostrar para vocês algumas pesquisas. Então, para começar, a primeira coisa que a gente deve fazer é fabricar o material. A gente pode dar um pulo lá agora? Vamos lá, então? Vamos? Então tá. Então vamos. Bom, Alexandre, aqui então ó, é o laboratório de nanomateriais. Aqui que são feitas a síntese de vários tipos de nanomateriais. E um deles são os nanotubos de carbono, que eu falei com você, que são aqueles cilindros muito fininhos de carbono. E a ideia basicamente é o seguinte: esse aqui é um sistema onde são fabricados esses materiais. Daqui vem um gás, é o metano. O metano, então, ele tem carbono e hidrogênio. O metano, ele entra nessa câmara, passa nesse tubo de quartzo, e esse tubo de quartzo está dentro de um forno. Aqui a gente tem um forno com a temperatura de uns 800 graus centígrados. Nessa temperatura, os átomos de hidrogênio eles se desprendem do carbono e você passa a ter um gás formado de carbono. A matéria, ela espontaneamente se auto-organiza, formando estruturas nanométricas bem estruturadas, tá certo? Vou te mostrar aqui, ó. Isso aqui é um vidrinho que contém aqui dentro nanotubos de carbono. É claro que a gente está vendo aqui, essa é um pó preto, e a gente tem uma estrutura parecendo uma macarronada, feita por esses tubinhos de carbono, tá certo? Só para você ter uma ideia, isso é caríssimo no mercado internacional. 1 grama de nanotubo de carbono custa cerca de $1000 hoje no mercado internacional. E além do mais, como é um material estratégico em nanotecnologia, existe restrição de venda de nanotubo de carbono para companhias no Brasil. Então é fundamental que no Brasil a gente aprenda e saiba sintetizar esse material em larga escala. Bom, Alexandre, então esse aqui é um microscópio de varredura. Esse microscópio permite a gente enxergar átomo. Bom, então o homem ele já tem o modelo, a ideia de que a matéria é formada de átomos desde a Grécia Antiga. Mas até 20 anos atrás ninguém nunca tinha visto um átomo. Isso foi possível com esse tipo de microscópio. E a concepção desse microscópio é bastante diferente da concepção de um microscópio óptico. Aqui a ideia é diferente. Aqui a ideia é o seguinte: tem uma ponta extremamente fina. Essa ponta ela vem então tateando, e cada vez que ela encontra uma protuberância, ela vai ter uma força maior, depois uma força menor, uma força maior, uma força menor, e ela vai então varrendo essa superfície como um todo, e pelos movimentos verticais para cima e para baixo, ela vai então revelando a topografia dessa superfície atômica. Então ali no computador você vê mais ou menos a imagem que foi processada a partir desse microscópio, onde você vê que cada protuberância ali é um átomo, no caso ali uma superfície de grafite, e cada átomo ali é um átomo de carbono. Em 89, conseguiu-se, usando esse tipo de ponta, não apenas visualizar, como também manipular um átomo.
Ou seja, pesquisadores americanos conseguiram mostrar que é possível, com a ponta dessa, pegar um átomo, suspender ele e mover ele e depositar ele em outro local. Então, atualmente, esse tipo de microscopia de varredura é usada para visualizar e depois para manipular. Bom, e para terminar aqui, vou deixar uma homenagem que a gente fez para o Globo Ciência. Meu colega Bernardo Neves preparou o logo do programa Globo Ciência usando essa técnica de varredura. Então, aquela imagem que vocês estão enxergando ali, que foi feita com esse aparelho, a dimensão lateral dela é 200 nanômetros. Ou seja, você pode imaginar que é uma coisa que nem um microscópio óptico seria possível enxergar. Marcos, quero te agradecer muito. Tirou todas as minhas dúvidas. Foi uma aula. Ok. Muito obrigado. Um prazer muito grande. Parabéns a vocês pelo trabalho aqui na universidade. Ok. E aí, pessoal? Depois de ir até Belo Horizonte, saber mais sobre a nanotecnologia, estou de volta aqui no Rio de Janeiro para ver como ela é usada para salvar vidas. Vamos ver isso de perto? O Dr. Arnold von Ristel é cirurgião vascular. No trabalho dele, ele lida com instrumentos microscópicos que são criados ou desenvolvidos com a ajuda da nanotecnologia. Tudo bem, doutor? Alexandre, tudo bem? Ótimo. É um prazer estar com vocês aqui, poder falar sobre esse assunto tão fascinante, que é a aplicação da nanotecnologia na medicina. A gente que te agradece. Eu queria começar com o senhor explicando que tipo de material, de instrumentos são inseridos dentro de veias e artérias. Como que é isso, doutor? Houve um desenvolvimento muito grande nos últimos anos, sobretudo, de materiais e dispositivos muito pequenos e que são desenvolvidos com tecnologias ainda muito menores ainda, que se inserem perfeitamente dentro desse espectro da nanotecnologia. Um dos dispositivos mais conhecidos e mais divulgados atualmente é o stent. O stent, que se usa em artérias coronárias e em outras artérias ao longo do corpo, são pequenas estruturas metálicas que são fabricadas, a grande maioria deles, utilizando-se máquinas com corte a laser para fazer um corte extremamente preciso, né, como vocês estão vendo aqui. Esse é um stent grande, mas permite que a gente veja com detalhamento a qualidade técnica que um dispositivo desse tem. Doutor, existem outros tipos de stent, além desse expansível através do balão? Existem, Alexandre, vários tipos de stents diferentes, né? Stent, em português, a palavra certa seria endoprótese. Na verdade, é uma estrutura que é implantada dentro da pessoa, daí o endo, para substituir ou melhorar uma função, no caso, a passagem do sangue. Então, nós temos desde o stent que nós falamos até agora, que são os expansíveis por balão. Existem os stents que têm elasticidade própria, que, por exemplo, esse aqui é um deles, que ele é liberado dentro do corpo da pessoa, ele abre ele sozinho, feito de uma liga de níquel e titânio, chamada nitinol. É um material super elástico, você pode dobrar do jeito que você bem entender, que ele depois recupera totalmente a sua forma original. Você vê que na pontinha deles, através certamente de nanotecnologia muito especializada, nós temos marcadores radiopacos, são feitos de um metal chamado tântalo, que permite que a gente veja o stent com precisão quando ele está dentro da pessoa. E existem as endopróteses, que são stents que têm um revestimento interno do material que é compatível com a passagem do sangue, dos quais esse é um exemplo aqui. Esse é um stent altamente flexível que pode ser utilizado até em certos casos excepcionais em áreas do corpo que têm movimento, como por exemplo o joelho. Agora, doutor, existe algum risco para o paciente, por exemplo, na hora de se colocar um stent desse? Imagino, por exemplo, numa artéria que leva o sangue ao cérebro. Essa é uma preocupação muito grande, né? Sobretudo em artérias vitais e terminais, como a carótida, por exemplo, que leva sangue para o cérebro, a renal, que leva sangue para o rim. Não tem outra via de irrigação, é só aquela. Então, nas áreas muito críticas,
se desenvolveu um sistema muito interessante, que é o filtro de proteção. Nós temos um exemplo aqui, que é mais uma área que dá para ver claramente aqui o que a nanotecnologia veio trazer para a medicina. Nós estamos vendo aqui, parece ser um guarda-chuvinha ou um pequeno paraquedas. Isso é um filtro microporoso que é colocado dentro da artéria carótida durante o procedimento que se faz na angioplastia. Esse filtro, então, deixa passar o sangue, mas retém toda a sujeira que vem do procedimento. Uma vez que os fragmentos, então, são capturados pelo filtro aqui, e nós fizemos a expansão do stent e está tudo no lugar certo, a gente vai capturar esse filtro com os fragmentos dentro dele, com esse dispositivo aqui, que vai subir, vai chegar até lá, e eu vou, então, fechar o filtro um pouquinho e prendendo todas as partículas e fazer a retirada dele de dentro da carótida. Existe algumas pesquisas em andamento com a utilização da nanotecnologia que possam trazer novas contribuições para a medicina? Alexandre, essa é uma das áreas que tem maior pesquisa, maior investimento, não só da indústria, como também de indivíduos, para o desenvolvimento de novas tecnologias. Certamente nós, nos próximos anos, eu diria às vezes até meses, é muito rápido isso, nós temos novidades incríveis e que vêm a trazer grandes progressos no sentido de minimizar a agressão que se faz no paciente com o tratamento para torná-lo saudável de novo. Doutor, quero te agradecer muito. Muito obrigado, estou à disposição. Muito esclarecedor. Obrigado. A nanotecnologia pode usar instrumentos pequenos, mas faz uma diferença enorme quando o assunto é salvar vidas. Fico imaginando como que será no futuro. Vamos perguntar para o cientista Marcelo Glaser quais são as novidades da nanotecnologia nos Estados Unidos. Fala aí, Marcelo. Eu vou visitar o Laboratório de Pesquisas de Nanomateriais para conversar com a professora Ursula Gibson, do Dartmouth College. Eu estou aqui no laboratório da professora Gibson, onde ela usa um microscópio de escaneamento eletrônico para estudar as propriedades das suas amostras. Professora Gibson, como você vê o futuro da nanotecnologia? Eu acho que nós vamos ver uma grande ampliação das áreas de aplicação da nanotecnologia. Uma delas é na área de computação eletrônica, usando moléculas e circuitos de computadores, regulando a passagem ou não de corrente. Essa imagem mostra duas esferas feitas de polímeros biológicos conectados também por uma outra molécula bioquímica. Esse tipo de arranjo é usado na construção de materiais que usam centenas dessas esferas. Nessa imagem nós vemos fios feitos de óxido de zinco que são usados realmente como fios em circuitos elétricos. Note que a ponta dessas protuberâncias de óxido de zinco é bem afiada, o que permite o escapamento de elétrons que então vão transmitir a corrente. Nós estamos descobrindo que somos capazes de controlar as propriedades dos materiais ao nível eletrônico, ao nível óptico e até mesmo ao nível mecânico, portanto criando toda uma nova fronteira para a engenharia. The length scale at which we're now operating is one where biology, chemistry, and physics all come together. This raises the possibility of our Nós estamos agora operando em escalas de distância onde a biologia, a química e a física são unificadas. Portanto, é possível usar esse tipo de tecnologia em diagnósticos médicos para o auxílio da cura de doenças que afligem os seres humanos. Portanto, pode-se dizer com certeza que a nanotecnologia é uma das fronteiras mais promissoras da engenharia do futuro. Professora Gibson, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito interessante. Os engarrafamentos, os prédios, a quantidade de pessoas nas cidades continuam grandes. Ainda bem que a nanotecnologia chegou, trazendo pequenas soluções com resultados grandiosos para as nossas vidas. Quem viver, verá. Ou não, já que essa ciência produz coisas tão pequenas que a gente nem vê. Até o próximo programa. Hoje eu visitei os seguintes lugares: